sobretudo este ano, e temos o prazer de ter um dos organizadores, o organizador principal, Luís Tira Picos, claro, não carece de apresentação, mas o que posso dizer é que ele, há vários anos que ele está a estudar, agora a trabalhar num projeto relacionado com o Tycho Brahe, na Península Ibérica. Ele tem trabalhado vários aspectos sobre, do ponto de vista dos instrumentos, do ponto de vista da Inquisição, da censura, de livros científicos. E hoje, pronto, estamos muito contentes, vamos mergulhar nesta... Não é frequente, não? Que o Luís nos fala, normalmente é ele que a apresenta, e vamos ouvir então sobre observações solares de Tycho Brahe. Muito obrigado. Obrigado, Samuel. Bom, eu não sei se sou o organizador principal, eu acho que não. É um trabalho de equipa que nós já fazemos desde 2018. Na verdade, quem teve digamos, o verdadeiro pai do seminário, antes ainda de se chamar Helena Avelar, foi o professor Henrique Leitão, porque ele é que achou que não, mas eu tenho já umas sessões preparadas sobre o Almagés, nós temos que começar a organizar, um seminário permanente. Portanto, inicialmente o seminário chamou seminário permanente, que era algo que queríamos discutir questões técnicas da história da astronomia, da astrologia, de uma forma continuada, né? Com função de efêmero e continuada. E foi assim que começou. Eu não sou o organizador principal, mas sou um dos organizadores, com o Dr. Samuel Gessner e com o Dr. Luís Ribeiro. Provavelmente a equipa é esta. Mas sempre gosto de outras pessoas, não é? Que nos vão ajudando a organizar. Bom, então, o tema da minha comunicação tem a ver com uma questão técnica, não é? Mas sobre, digamos, qual é o enquadramento? Qual é o enquadramento do tema de hoje? São dois. O primeiro é que, de facto, como o Samuel disse, já há alguns anos que o meu, digamos, projeto científico principal, embora colabore noutros, mas o meu projeto científico nuclear, digamos, é este, que foi financiado a partir de 2019, mas é um projeto de 6 anos, portanto, e que pretende, no final, produzir uma monografia sobre o tema. Qual é o tema? É a recepção do Tycho Brahe na Península Ibérica, não só na Península Ibérica, também, digamos, a ideia inicial até era um pouco mais ambiciosa, também a pensar também geograficamente também nos impérios, não é? Mas, obviamente, um projeto feito por uma pessoa só, naturalmente, tem sempre limitações, podia ser desenvolvido por uma equipa, esta mesmo nacional podia ser desenvolvido por uma equipa. Mas, sendo, digamos, um projeto de uma pessoa, vai ter que ser, digamos, dimensionado para que uma pessoa consegue fazer em 6 anos, e, portanto, o que eu pretendo fazer, no fundo, é estudar, centrar mais geograficamente na Península, mas fazendo algumas incursões também nos impérios, ou nos territórios marinhos, assim, Portugal e Espanha, no período que vai desde o último quartel do século, sensivelmente o último quartel do século XVI, até à primeira metade do XVIII, digamos, um arco temporal relativamente grande, mas que, no fundo, pretende, digamos, abarcar os vários desenvolvimentos, várias reações em relação à obra do Tycho Brahe. Então, quais são as principais perguntas que eu faço? Como é que o trabalho científico foi recebido, não é? Digamos, aquilo que o Tycho deixou. Portanto, não só os dados astronómicos, o seu modelo cosmológico, os livros, os instrumentos, portanto, tudo isso, como é que tudo isso foi recebido na Península e, digamos, apropriado os navegadores, os astrónomos, os cosmógrafos ibéricos. Que tipo de interações é que o Tycho teve com
como os sábios ibéricos, ainda durante a sua vida, não é? Aquele mais conhecido é o caso do Pedro Nunes, não é? Que vou falar a seguir, mas há outros sábios que ele cita, há outros sábios ibéricos que ele cita nos seus trabalhos, e há ainda alguns outros que há evidências de que ele terá estudado, embora não sei. E por último, de que modo é que a censura algumas obras do Tico condicionou essa recepção? Na verdade, a Inquisição Espanhola foi a única, digamos, instituição que censurou os livros do Tico em toda a Europa. Foi a Inquisição Espanhola, nem sequer em Portugal. Mesmo durante a monarquia dual, mesmo durante o período filiquino, como sabem, as duas Inquisições mantiveram-se independentes, embora houve algumas movimentações para fundir, mas isso nunca aconteceu. Eles mantiveram-se independentes e, portanto, tínhamos a situação de que em Portugal os livros do tipo podiam-se ler sem qualquer problema. Em Espanha tinha que se rasurar algumas passagens. Eram passagens, eu chamo de uma censura simbólica, que na verdade não tem grandes efeitos, porque censurar onde diz que ele é um grande matemático, onde aparecem os nomes de alguns autores protestantes, não tem grandes efeitos, não é? Porque a constituição é sobretudo matemática e científico e astronómico, e portanto, digamos, fica lá praticamente tudo. Só a única frase que me lembro de cariz científico que a Inquisição pede para rasurar é uma frase onde fala no movimento da Terra. O movimento da Terra, a Terra é vista como estática quer pelo Tico, quer pelo modelo de Ptolomeu, não é? Está estática no centro do universo, mas há uma frase em que ele fala, nas suas obras, em que ele fala na mobilidade da Terra, porque é preciso a Inquisição pede para rasurar. Deixa-me só dizer, aqui temos um caso de uma apropriação, digamos, da obra do Tico no contexto do Império, porque é um instrumento fabricado na China, no Observatório de Pequim, não é? Como sabem, estava ligado à missão de Pequim da China, estava ligado à assistência portuguesa, não é? Embora tivessem outros jesuítas de outras nacionalidades, estava na zona, digamos, administrativa e política portuguesa. E o Verbiste é um matemático flamengo, jesuíta, que vai, digamos, adaptar os instrumentos do tipo, vai construir réplicas dos instrumentos do tipo, só com decorações, como eram feitas por artífices chineses com decoração chinesa, adaptar, digamos, à cultura, ao gosto local. Bom, assim muito resumidamente, eu sei que alguns de vós, já falei com alguns de vós que me disseram, eu não sei muito sobre essa personagem, portanto talvez fosse interessante. Desculpa, vou só voltar um bocadinho atrás, porque eu, ao início, porque eu referi que havia, digamos, dois enquadramentos em que surgia este tema. O primeiro é, de facto, o enquadramento deste meu projeto de investigação, onde eu, portanto, pretendo estudar a recepção do tipo na Ibérica. Mas ao mesmo tempo, isso é um dos enquadramentos, mas ao mesmo tempo há um outro enquadramento que é uma série de perguntas que foram feitas por colegas que estão a trabalhar em outros projetos, nomeadamente o professor Henrique Leitão e o Chema, é assim que se diz? Sim. Nunca sei pronunciar. E o Chema foram fazendo perguntas nos últimos meses sobre como é que os eclipses eram observados e calculados no século XVI. Eu devia saber responder a esta pergunta, não é? Estou a estudar um astrónomo do século XVI, mas na verdade eu não sabia muito bem responder. E então tive que estudar um bocadinho, ir ler, fazer umas leituras, e então o que eu descobri sobre o Tico é muito interessante, porque destruiu a ideia que eu tinha sobre o Tico. É que eu tinha uma ideia, que é uma ideia muito, digamos, divulgada, que é que o Tico é um grande observador a olho nu, antes da invenção do telescópio. Portanto, ele morre meia dúzia de anos antes do aparecimento oficial do telescópio. Não
morre inesperadamente, não é? Adoece repentinamente e morre. Em 1601, portanto, o telescópio, a invenção do telescópio é oficial, digamos assim, é um pedido de patente de setembro de 1608. Poucos anos. E só o que acontece é que as observações solares dão-nos uma outra indicação, é que o Tycho não fazia só observações ao olho, ele utilizou instrumentos ópticos. Porque, como vamos ver, ele utilizou a câmara escura, que é um instrumento óptico. Portanto, aquilo não era para observar com o olho, está bem? Portanto, não era uma observação direta. Portanto, ele foi mais do que um observador ao olho nu, ele utilizou instrumentos ópticos. Bom, o Tycho foi durante muito tempo visto assim como uma espécie de um perdedor. Se nós, naquele momento em que a história das ciências era uma história das ideias centrada nas grandes figuras, não é? O Tycho aparecia como alguém que apresentou um modelo, depois foi rejeitado. Certo? Só que nós já passámos essa fase e sabemos que, enfim, que as coisas são muito mais complexas do que isso. Portanto, o Tycho, há muitos estudos que mostram, quer dizer, no fundo era bem ambivalente. Por um lado, sabia-se que ele era um perdedor, mas por outro, percebia-se já nessa altura que ele era visto, e foi visto, sobretudo no século XVII, como o grande observador das décadas anteriores. E que tinha sido muito influente. Portanto, nós achamos que ele, enfim, de facto, no século XVII, ele não só as suas observações foram estudadas e divulgadas e utilizadas, como o próprio modelo cosmológico foi aceito durante muito tempo e era ensinado nas universidades e tudo. Portanto, foi muito mais do que isso. Portanto, quer dizer, a história é mais complexa. Mas, de qualquer forma, o Tycho, nós hoje olhamos para ele como alguém que é uma figura do nascimento, não é? Que tinha um observatório, montou um observatório na ilha de Fermi, estima-se que usando cerca de 10% dos proveitos da coroa da Dinamarca. Estão a ver, se Portugal quer ter 3% do PIB, a ver se consegue ter 3% do PIB para a ciência, mas para a Dinamarca dava 10%, só para o Tycho, se calhar não precisava outro. E o que equivale, estima-se, as fontes desde a época falam assim de uma tonelada de ouro. O rei, durante todo o período em que teve a patrocinar o Tycho, cá está uma tonelada de ouro. Foi isso que o Tycho utilizou para edificar um observatório e para levar a cabo um programa de renovação da astronomia que ele tinha em mente. Portanto, ele montou, no fundo, dois observatórios. Há um central que tem o chamado Uraniborg, do Castelo de Urânia, não é? E depois, alguns anos depois, ele montou um outro observatório a alguns centenas de metros a sul, que é o Stellenbosch, portanto é o Castelo das Estrelas, e foi concebido para proteger os instrumentos do vento. Portanto, aquilo, a maior parte dos instrumentos estão abaixo do nível do Sol, para serem protegidos do vento. Portanto, o que é que ele fez? Ele, essencialmente, em relação aos instrumentos, tentou aumentar a sua dimensão e melhorar os dispositivos que eram utilizados de visada, para medir os ângulos com o maior rigor possível. Portanto, aqui estão os dois observatórios, o Uraniborg e o Stellenbosch, e ele fez outra coisa. Portanto, ele não só melhorou os instrumentos, como criou procedimentos também destinados a melhorar os resultados. Um dos procedimentos foi os assistentes que estão portanto, isto aqui são mais ou menos cúpulas, como nós imaginamos num observador, que não são cúpulas, mas são uns abrigos para os instrumentos. Então, tem instrumentos aqui que estão abrigados naquelas casas com telhado cónico. Portanto, o que é que eles fazem? Eles têm assistentes a trabalhar dos dois lados e eles não podem falar uns com os outros. Para quê? Para ter observações independentes. Depois, eles só podiam comparar as observações depois. Não era quando estavam a fazer, isto se calhar não é um 2, é um 5. Portanto, ele criou uma série de procedimentos, uma série de estratégias, não só relativamente aos instrumentos, mas também relativamente aos procedimentos observacionais, para tentar melhorar a exaustão dos resultados rigorosos das observações.
Bom, de caminho ele fez uma coisa marcante na história das ciências, que é um dos primeiros, é a primeira instância onde aparece ali digamos, um lugar que tem já muitas características do laboratório moderno. Portanto, tem, embora nós sabemos que é um castelo renascentista, também tem lá, portanto, tem à frente um nobre dinamarquês que faz alquimia, que conhece, que estuda, digamos, é um humanista, não é? Estuda os clássicos, etc., sabe línguas, portanto, o enquadramento é todo renascentista, só que vão surgir ali elementos que nós vamos encontrar depois nas instituições modernas, que é ter uma equipa residente, tem digamos, sábios visitantes, uma série de pessoas de vários reis europeus foram para lá passar uma temporada, tem oficinas, tinha uma imprensa própria, portanto, digamos, há uma série de elementos que surgem pela primeira vez, que nós hoje encontramos nos laboratórios modernos, que surgem, não sei se pela primeira vez, mas surgem ali de um modo evidente no caso do portanto, ele, digamos, talvez tenha sido a primeira pessoa a criar sistematicamente mecanismos de estudo da natureza, de observação sistemática, organizada, e numa escala como não se tinha visto até aí, né? Numa grande escala. Isto é talvez um dos principais contribuições, um dos principais aspectos digamos, do legado do Tycho Brahe. E depois uma coisa muito importante que ele fez foi, como iremos ver a seguir, é que ele não só fez isso, como depois, digamos, divulgou, sobretudo através de um livro chamado Astronomia Instalada Mecânica, onde ele descreve exaustivamente todos os instrumentos e o observatório. Isso depois, digamos, criou, digamos, uma espécie de um canon para os próprios astrónomos. Não só ficaram a saber como é que eram os instrumentos, como é que deviam ser utilizados, etc., como a própria, digamos, tentar legitimar as ferramentas que os astrónomos cada um estão a utilizar, passou a ser feito daí para a frente. Os astrónomos começaram a pensar, não, isto é importante também, quer dizer, mostrar porque é que os instrumentos que eu estou a utilizar, como é que estão a ser, para a comunidade também perceber como é que o trabalho está a ser feito. Portanto, isso também aparece aqui na astronomia pela primeira vez. Bom, depois o Tycho Brahe, como sabem, propôs um sistema do mundo em que a Terra está estática no centro do universo, mas os planetas, a Lua também gira à volta da Terra, mas os planetas, depois os restantes planetas conhecidos na época, giravam à volta do Sol, por sua vez o Sol gira em torno da Terra. Curiosamente, esta proposta foi, ou esta ideia, surgiu ao Tycho, sobretudo através do estudo do Copérnico. Ele estudou profundamente o Copérnico, mas como ele não gostava de aceitar por razões físicas, porque nós realmente não sentimos a Terra a girar, e por uma série de razões físicas e também filosóficas, ele não aceitava o movimento da Terra, portanto, considerando uma Terra estática, aquilo que as observações que ele conhecia, por exemplo, o facto dos planetas interiores não se afastarem muito do Sol, do céu, não é? Que é uma coisa que já era conhecida há muito tempo. E ele tentou ajustar tudo isso e propondo este modelo. Que é um modelo que vai ser ensinado durante muito tempo, não é? E sobretudo depois na Europa, os jesuítas também, no seu poderoso sistema de ensino, vão ensinar este sistema, que ele vai ser aceito, bem estudado durante muito tempo na Europa. Bom, uma das pessoas que, algum dos autores, foi estudado pelo Tycho, nós sabemos, ele cita nos seus trabalhos, é um autor ibérico, português, o Pedro Nunes. O Tycho aparece em referências da sua obra ao De Crepúsculos, né, esta obra como o Tycho dizia, um pequeno livrinho do grande sábio espanhol, ele chamava de Hispanenses, ibérico, grande sábio ibérico Pedro Nunes.
E o Pedro Nunes, nesta obra, sugere aquele esquema do nónio, não é? Da medição de ângulos, medições angulares, utilizando vários arcos divididos sucessivamente em partes cada vez, portanto, a primeira divisão, o primeiro arco está dividido em 90 partes, o segundo arco é 89, o terceiro por aí fora, e depois há ali dado o observador, está a mudar a altura do corpo celeste, e depois vai tentar procurar ali um daqueles arcos qual é a divisão que se aproxima mais da realidade, e depois é um mero cálculo por proporções. Isto pode dar resultados mais rigorosos do que, por exemplo, se mete resultados. Embora depois haja ali uns intervalos de ângulos que são cobertos por intervalinhos, é uma coisa completamente contínua. Não é um sistema perfeito, sobretudo porque o segundo tipo era difícil de construir e era difícil de utilizar. Portanto, ele experimentou em vários instrumentos, embora fosse realmente uma coisa muito engenhosa, né? Era uma ideia brilhante, só que depois na prática o Tico aconselhava utilizar aqueles tipos de escalas porque ele utilizou em 4 ou 5 instrumentos, em 4. Ele ensaiou o nónio em vários instrumentos e utilizou. Portanto, estas são páginas da mecânica. Este livro é muito curioso por várias razões. Como já vos disse, porque descreve os instrumentos com grande rigor, os instrumentos, como é que eles são utilizados, etc. Com gravuras, não é? Cheio de gravuras. Porque eu tinha não só a imprensa, como tinha os gravadores, tinha uma equipa, não é? Gente a trabalhar para ele. E esta obra, ele imprimiu algumas obras ainda quando estava em Uraniborg, na imprensa. Ele tinha também fabricava o papel. Tinha uma fábrica de papel também. De moinho, chama-se moinho, eu penso que era movido na fonte de energia eólica, ou se calhar. Mas era um moinho, era muita energia renovável que ele utilizava para pôr aquilo a funcionar. E, portanto, era gatilheiros na altura, ainda continua a ser, não é? Energias renováveis. Portanto, se vocês pegarem um livro que seja anterior, digamos, a 1588, ou se for de 1588 ao anterior, estão a pegar num papel que foi fabricado em Uraniborg e o livro foi impresso em Uraniborg. Nós temos cá alguns livros desses, cá em Lisboa, estão espalhados pela Europa. Mas não são muitos, não há muitos exemplares. Porquê? Porque as tiragens não eram muito grandes, eram pequenas tiragens, e que o Tico, digamos, não entraram no circuito comercial. O Tico enviou à sua rede de correspondentes. No caso da mecânica da primeira edição, portanto, ele já não estava em Uraniborg, ele já tinha saído, porque entretanto o rei, o seu mecenas, morreu e o filho, portanto, Frederico II morreu, e o filho já não estava para aí virar, continuar a gastar 10% dos seus proveitos com aquelas coisas das estrelas e tal. E então o Tico saiu do Uraniborg, ele saiu de Vent, da ilha de Vent, vem para a Europa continental e ele está num castelo na Alemanha, instala-se lá, leva os materiais de impressão a sua entourage toda, não é? E é aqui que ele vai imprimir esta primeira edição. A maior parte dos exemplares estão aguardelados, estão coloridos, ou há muitos. Porquê? Porque ele utilizou, a tiragem foi para aí 100 exemplares, uma coisa do género, uma tiragem muito pequena, que ele utilizou como nós utilizamos o CV agora. Mandamos o CV, quando estás à procura de emprego, e ele andava à procura de um patrono, não tinha patrono naquela altura, e então enviou esta obra, portanto, descrevendo os seus feitos, não é? Os seus instrumentos, colorida, aguardada. E algumas com
ainda se mantém com catenações dos esposas, com a encatenação de tudo. Os nesta altura eram vendidos sem encatenação, depois a pessoa que comprava é que mandava. Mas alguns têm a própria encatenação do tico, eles logo a encatenação antes de mandar. Este exemplar que temos aqui foi enviado para os Médici e está em Oxford, atualmente. É um dos highlights. Oxford fez uma exposição, Bodleian fez uma exposição que há uns anos escolheram umas peças, não é? Entre os melhores que lá tem, uma das obras que eles expuseram, estava lá na exposição, este exemplar. Bom, mas, reparem, mas isto em termos de difusão da sua obra foi um pouco mais limitado, né? Porque ele era só para a sua rede correspondente. E tiragens não eram assim muito grandes. Então, digamos, a grande divulgação vai ser feita já depois da sua morte. Portanto, ele depois da morte, aliás, até há uma história que é contada por Fontes Coevas, que é não se sabe bem porque é que ele morreu, mas uma das possibilidades é porque ele começou com febres altas, portanto pensa-se que ele teve uma infecção urinária, qualquer coisa do género, e estava com febre alta e já veio a delirar, e ele diz várias vezes, insistentemente, não deixem que a minha vida tenha sido em vão, não deixem que a minha vida tenha... É uma coisa que é contada no Cosmos, e conhece o Cosmos do Carl Sagan, mas as fontes, há fontes da época, penso que isso até é contado pelo Paulo Kepler, que o Kepler devia estar lá pessoalmente, estava lá em Praga na altura, porque eu não disse, mas o Tico, nesta sua procura, digamos, de patronos, depois acaba por ser acolhido por Rodolfo II em Praga. Ele está lá há pouco tempo, é um ano e tal, até ele chegar. O encontro com o Kepler foi relativamente fugaz. Ele é só um ano e tal, depois ele morre a seguir. O Kepler, depois também tem alguns problemas com os herdeiros para tentar ficar com os dados, mas eles há alguma resistência, depois ele acaba por conseguir ter acesso às observações, e depois, como todos sabemos, depois vai ser utilizado pelo Kepler. O Kepler publica aquilo tudo e vai utilizar para chegar às famosas leis do movimento planetário. Mas porquê é que o Tico diz isto? Porquê é que ele diz que não deixa caminhar? Porque, repare, o seu principal assistente não era o Kepler, não era propriamente grande fã do seu sistema do mundo. A família também estava... ele casou com uma plebeia, essa que se diz, não é plebeia. Os seus herdeiros não iam receber os títulos de nobreza, nem a pertencer à aristocracia. Havia uma série, o contexto todo era adverso, e ele estava a ver aquilo mesmo, estava a ver, bom, isto vai-se perder, quando eu morrer. Só que não foi isso que aconteceu, porque a família depois vai vender a vários impressores alemães, etc. Portanto, o material de impressão, e eles vão fazer várias edições, e são essas que nós encontramos em todo lado, na Europa toda. E são esses que vão ser utilizados pelos cosmógrafos portugueses. Vamos ver os tratados portugueses de cosmografia. Logo, 2 ou 3 anos depois, estas obras são publicadas, e 2 ou 3 anos depois temos os tratados de cosmografia portugueses e espanhóis a utilizar os dados do Tico. Logo assim. Porquê? Porque é a partir desta altura que digamos que a divulgação é mais alargada, não é? Os livros entram no círculo comercial, como é isso. Bom, mas vamos, isto é, digamos, um bocadinho da história da biografia do Tico e um bocadinho da percepção dos seus trabalhos. Mas, digamos, o tema que eu queria focar hoje é uma questão técnica que tem a ver com a pergunta que foram fazendo sobre os eclipses. Como é que os eclipses eram observados? Porque, repara, o eclipse do Sol, a Lua, obviamente, não levanta esse problema, não é? Mas o eclipse do Sol, de facto, nós sabemos que é difícil, porque não se consegue observar diretamente. Não é? E eu penso até que nesta altura, eu nem sei se as pessoas ainda utilizavam, uma pergunta que eu tenho, que não encontrei a resposta, se já utilizavam algum tipo de
digamos, de filtro. Tá? Nós sabemos que o vidro fumado é uma coisa que é fácil. Já há muito tempo se consegue fazer um vidro fumado, né? Basta pôr em cima de uma vela. Mas eu desconfio que no século XVI isso ainda não era propriamente utilizado. Porque as pessoas também sabiam que, olha, depois ficavam com infecções oculares e tal, mas tínhamos por experiência própria que era perigoso fazer isso. E sabemos que é perigoso, por isso é que quando há eclipses, hoje são vendidos até nas farmácias óculos de segundo. Então como é que se observar? É simples. Usa-se uma câmara escura. A partir de meados do século XVI há vários astrónomos nas suas publicações dizem não, posso utilizar a câmara escura, até se pode fazer observações rigorosas, medir os dígitos, portanto pode-se, quando se observa um eclipse como parcial, isto é, quando não se está exatamente naquela faixa por onde passa a sombra da Lua, é uma faixa relativamente pequena, não pode ser muito extensa, mas a largura são umas centenas de quilómetros. Estando fora dessa faixa, vemos um eclipse parcial, quer dizer, portanto, não fica completamente escuro, a Lua não está completamente o Sol, e portanto podemos saber mais ou menos qual é uma das observações que se faz, saber qual é a percentagem do Sol que está a ser ocultado pela Lua. E isso podia ser feito com uma câmara escura. Portanto, os matemáticos da época sugeriam que se dividisse o diâmetro solar em 12 partes, que eles chamavam de dígitos, e depois pode saber a magnitude, por um dado local, a magnitude do eclipse, fazendo esta medição. Portanto, isso podia ser feito com a câmara escura, até podia ser feito, digamos, graficamente, não é? Desenhava-se no papel ou numa superfície, e depois dividia-se em 12 partes e via-se qual era, digamos, a magnitude do eclipse naquele local. Bom, o Tycho, a partir da sugestão do Gama-Frisius, ele diz mesmo nas suas, não são as publicações, nos seus manuscritos ele diz que tinha estudado o Gama-Frisius, e portanto o Gama-Frisius observou este eclipse em 1544, portanto sabemos qual foi a fonte, foi através desta obra do Gama-Frisius que ele soube que se podia observar com a câmara escura e tal, para fazer medições quantitativas. Mas vou só voltar um bocadinho atrás. Portanto, ele faz isso num dos seus, isto mais uma vez é uma imagem da astronomia e da arte mecânica. É um dos instrumentos, portanto é o grande quadrante de aço, inscrito num quadrado, e que tem também uma escala horizontal, que permite também medir o azimuth. Mas, bom, e então, o que é que ele fez? Ele tem duas pílulas, não é? Estas peças chamam-se pílulas, que topam no lado. A de cima tem um orifício e depois na de baixo tem um ecrã, onde tem um círculo desenhado, uma circunferência. E, portanto, o que ele faz para saber que o instrumento está exatamente apontado para o Sol, e para medir o ângulo, não é? Basta que a imagem do Sol se projete, não é? E que fique centrada por aquela circunferência. E aqui temos um instrumento representado no final da obra, no final desta obra, ele dá. Ele explica, portanto, temos aqui um detalhe daquela habilidade, não é? Com duas pílulas na parte superior do orifício, na parte de baixo do ecrã. E, portanto, ele descreve, ele diz que ao fazer as observações, é uma tradução livre a partir do inglês. Se calhar, talvez, se eu tivesse traduzido do latim, o rigor, temos dado ali alguma atitude. Mas a história é mais ou menos isto, não é? Menos de pequenas coisinhas de rigor, talvez, na tradução, mas ele diz aproximadamente isto. Ao fazer observações solares, as circunstâncias são as seguintes. Quando os raios que entram no orifício redondo na pílula superior, na proporção da quantidade da luz solar admitida por este orifício em todas as direções, enchem uma circunferência desenhada no lado
interior da tíbula inferior, então o resultado pretendido é obtido, que está exatamente a apontar para o Sol. Deve ainda ser notado que em alguns instrumentos a pílula mais afastada do olho tem a forma cilíndrica, portanto aquela superior, em alguns instrumentos não era um orifício, mas era um cilindro. A situação é semelhante à anterior, portanto, mas agora é a sombra do cilindro que tem de ser observada. No caso das observações lá tem que ser, digamos, centrada, a sombra do cilindro está centrada na pílula inferior, para se saber que está a apontar. Bom, isto parece uma ideia excelente e até dá a ideia que, sim, de facto, foi uma inovação do tipo. Mas não foi assim uma inovação tão grande no sentido em que nós sabemos que isto já era utilizado antes, não é? Sabemos que isto já havia quem fizesse isto antes. E é possível que o Tico, que tinha uma boa biblioteca, até tivesse encontrado algumas obras sobre navegação astronómica. É uma coisa que eu tenho que ver, agora não para as obras que sabemos que pertenciam ao Tico, a biblioteca dele está dispersa, mas há uma parte grande da sua biblioteca que sobreviveu em Praga, está atualmente na Biblioteca Nacional de Praga, que foi herdeira da antiga biblioteca jesuíta, chamada Clementina. Os jesuítas preservaram aquilo que era do Tico e, em alguns casos, até marcavam esta Ticoniana, esta era a obra do Tico. Bom, então cá está, portanto, como sabem, ou se não sabem, eu vou brevemente dizer. A câmara escura já é conhecida desde a antiguidade, é uma coisa que já vem muito de trás. E eu tentei pôr aqui uma imagem, mas infelizmente a minha internet, que era uma alteração que eu quis fazer antes de ir para cá, mas não consegui, quis pôr-vos uma imagem do que é que se vê no eclipse quando está debaixo de uma árvore. Quando o eclipse é parcial, nós estamos debaixo de uma árvore, o que é que acontece? Se olhamos para o chão, portanto, a árvore funciona, portanto, os intervalos entre as folhas criam pequenos orifícios. E, portanto, se olharmos para o chão, vemos uma miríade de crescentes. Portanto, certamente desde a antiguidade, um grego qualquer que estivesse debaixo de uma árvore, o que é que está aqui isto? Quer dizer, portanto, isto é conhecido desde há muito, mas começou a ser utilizado pelos astrónomos de uma forma assim mais sistemática por meados do século XVI, embora talvez um pouco antes, mas de uma forma, digamos, mais... Não há notícia que tivesse muito utilizado, mas a partir de meados, aqui o Tico também vai pegar nisto, vai utilizar. Esta é uma outra referência também, mais ou menos à mesma altura, do anos, também daquele eclipse de 44, que já observou com e mostra ali a questão dos dígitos, aquela divisão para se ver a magnitude do eclipse. O Kepler, já mais tarde, não é? Até já depois da morte que já foi no início do século, foi em 1607, já depois da morte do Tico, ele vai conseguir, inclusive, observar uma mancha no Sol, que é algo, não sei se vocês, uma vez, repararam na projeção, às vezes até nas nossas janelas, acontece que há um orifíciozinho que projeta-se uma imagem do Sol, às vezes até se vê as nuvens a passar, vocês já repararam nisso, essas nuvens a passar. Mas eu nunca imaginei, porque a imagem, se virem com atenção, a imagem nunca é muito definida, a imagem nunca é muito não tem muito detalhe. E para mim sempre foi estranho pensar que se consegue observar uma mancha solar. Mas consegue, o Kepler era uma mancha, podia ser uma mancha solar de dimensões. Ele reporta, ele pensava que se tratava de Mercúrio, porque por aquela altura, nos cálculos, estava-se à espera de um trânsito de Mercúrio passasse em frente ao Sol. Os cálculos davam esse fenómeno e ele pensou que se tratava de um trânsito, mas ele depois, mais tarde, percebeu que era uma mancha solar. Uma mancha, mas sem bastante.
o tipo, utilizando a câmara escura, ele vai observar também os eclipses, não é? Quando digamos que ele tem motivo para esta comunicação. Vai observar com os seus instrumentos, com a câmara escura, incorpora a câmara escura, digamos assim. E ele vai notar uma coisa estranha, é que a Lua, o diâmetro da Lua, aparece diminuído. Aliás, como se vê claramente, nós olhamos aqui para estes desenhos que são tirados das observações, não foram feitas por Tycho, que nesta altura o Tycho já não estava em Uraniborg, mas é um assistente do Tycho que faz estas observações, desenha. Portanto, ele já, em 1598 ele já tinha saído, já estava na Alemanha, e então ele vai registrar este fenómeno estranho. E isto fica como um enigma. O que está ali a acontecer? O que é que se passa para não se conseguir medir exatamente o diâmetro da Lua? No eclipse, não podia parecer bem definido, não é? Porque sabemos que nos eclipses, num eclipse total, os discos coincidem exatamente, não é? O diâmetro da Lua. Portanto, nós sabemos que o diâmetro da Lua é sempre aproximado ao do Sol. Há uma pequena variação, como sabemos, a órbita é elíptica, que está mais afastada, que está mais próxima. E também há eclipses que são chamados anulares, não é? Em que a Lua passa em frente ao Sol, mas não consegue ocultar completamente o disco, há um pequeno anelzinho. Portanto, isso dá-se quando a Lua está próximo do perigeu, mais próximo de nós. Mas ali, de facto, notava-se, vê-se perfeitamente até nestes anos, que o diâmetro da Lua está diminuindo. Portanto, isto ficou ali como um enigma. E é muito interessante porque foi a partir desta questão, é a partir daqui que o Kepler vai. Foi uma observação central para o Kepler das suas reflexões sobre o Kepler. Depois vai criar uma teoria óptica, vai desenvolver, vai publicar várias obras sobre óptica, inclusive até há um esquema óptico do telescópio que é proposto por ele vai estudar as lentes e a óptica geométrica assim em grande detalhe. E esta observação foi o estudo da câmara escura é um dos aspectos centrais no desenvolvimento das ideias do Kepler sobre a óptica. Bom, nós hoje sabemos porque é que isto acontece. Há também razões de óptica geométrica que explicam, porque o Kepler conseguiu encontrar uma explicação. Mas uma das razões que tem, e que são válidas, aliás, digamos, aquele raciocínio da óptica geométrica do Kepler é válido. Mas há um outro efeito que nós hoje conhecemos. E, aliás, é engraçado porque há estudos que mostram que, depois da publicação dos trabalhos ópticos do Kepler, poucos anos depois é descoberta a difração. Quer dizer, uma coisa que já estava ali latente, não é? E que vai ser descoberta muito tempo depois. A difração, o que é a difração? Como sabem, a luz tem dupla personalidade. Não é? A luz comporta-se numa experiência como uma partícula e noutras como uma onda. O que fez um bocadinho de confusão aos físicos da viragem do século XIX para o XX, fazer uma coisa ou é outra. Eles tiveram que se render à evidência de que é as duas. Portanto, há esta dualidade da luz. No comportamento ondulatório, quando a luz, digamos, interage com obstáculos, com um orifício, há ali um comportamento de onda, de luz. É como se nós, imaginem, até há experiências em tanques, já viram experiências em tanques de ondas. Há experiências que podem fazer num tanque de ondas, portanto tem um tanquezinho, e se nós girarmos uma onda, qualquer coisa a vibrar nos lados, colocarmos um obstáculo, vemos como é que a onda reage àquilo. Portanto, não é bem o comportamento de um objeto físico, não é um comportamento que uma bola teria, uma bola de bilhar, é uma outra coisa. E no caso das aberturas até se verifica que quanto mais estreita for a abertura, maior é o efeito da difração. Na pinhole, como se diz em inglês, os ingleses chamam a câmara escura pinhole, portanto, a câmara do buraco da agulha, aquilo,
por aqui convém ser pequenino para funcionar bem. Na pinhole, o orifício é mesmo pequenino, portanto os efeitos da difração são significativos. Fazendo agora um salto, já estou mesmo no final, não é? Este ainda temos algum tempo para discussão. Fazendo agora um salto para 2022, foi este ano, recentíssimo. Temos aqui uma imagem do James Webb, feita aqui há uns meses, e temos uma estrela com 6, e aliás também estamos na época natalícia, né? Uma estrela de Natal, assim, com os picos, que é resultado da difração desta estrela. Porquê é que no James Webb a estrela tem 6 picos e aqui mais 2, depois já vamos explicar porquê, e no caso do telescópio Hubble só tem 4? Isto é uma fotografia do telescópio Hubble, esta é uma fotografia do James Webb. Portanto, se virem uma fotografia bonita com estrelas em que se vejam, sabem logo se é do James Webb ou do Hubble. Por esta razão, os do Hubble têm 4 picos, os do James Webb têm 6 mais 2. É que o espelho do Hubble é circular e o do James Webb são vários segmentos hexagonais. Portanto, a interação da onda, das ondas de luz, no caso do James Webb, são infravermelhos, é uma radiação que não é visível a olho nu, mas digamos, é radiação eletromagnética, é mesmo, a mesma coisa, só que não é visível, não sobre um tetra. Depois é transformado para uma coisa visível para nós percebermos, conseguirmos ler. E portanto temos exatamente nos telescópios 2 os mesmos efeitos que o tipo observado e que achava estranhíssimo. Porque os telescópios continuam a existir nos telescópios. Aliás, nas estrelas, as estrelas que são, digamos, podem ser consideradas fontes pontuais. Porque, na verdade, nós não conseguimos, os telescópios, as estrelas estão tão distantes, que o telescópio é como se fosse um ponto, está bem? Aquele objeto é um ponto. Só que, nas imagens, eles não são pontos, são discos. É o chamado disco de Higgs. Porquê? É um disco de difração da estrela. A fonte é pontual, mas depois, quando aparecem as imagens, é um resultado da difração. No caso das estrelas, isso consegue-se explicar. Aliás, é fácil explicar. Porquê? Portanto, imaginem, a estrela, os raios da estrela chegam paralelos à Terra. Portanto, imaginem que isto é a objetiva do telescópio. Imaginem que isto é a objetiva do telescópio, uma lente, está bem? Temos vários raios, infinitos raios, ou muitos raios de luz, ok? Vamos imaginar, um número muito grande de raios de luz, da estrela a passar aqui pela lente. Eles depois vão ser refratados para o foco, está bem? Vão ser encaminhados para o foco aqui pela lente. Mas também podemos olhar para cada um desses raios como uma onda. Portanto, eles vão interferir ali no foco. Cada um destes raios é uma onda, vão interferir no foco. E, em certas zonas do foco, eles vão interferir construtivamente, vão se reforçar, e noutras zonas vão interferir, a onda vai interferir, ou seja, se tivermos duas cristas, digamos, a onda reforça-se, se tivermos uma crista em oval, ela anula-se. Portanto, qual é o resultado? Se tivesse uma caneta e mostrarmos, qual é o resultado? É um disco central com um anel um bocadinho mais tenue, depois a seguir outro anel. Vão ver? Portanto, isto aqui, por acaso, nestas imagens, isso não aparece muito porque a óptica deve ser tão boa que anula esses efeitos, mas se calhar também para o processamento de imagem, etc. Mas vê-se aqui uma coisa, que é, em cada um destes picos, vê-se que zonas são aqueles anéis de difração. Estão a ver? Aqui nesta figura da difração, há aqui zonas onde a luz está, onde a onda está a reforçar e a onda está a anular, e por isso é que aparecem aqui estas falhas. Bom, mas depois de uma invenção do telescópio, as observações
passaram também a utilizar um bocadinho esta ideia da câmara escura, só que agora de uma maneira diferente. É que agora temos uma lente, temos um dispositivo óptico, obviamente dá imagens, temos imagens com uma qualidade muito superior e com um grande detalhe, vocês observar como foi feito pelo Galileu, pelos jesuítas, aqui é o caso do Scheiner, a voz da Ursina, não é? A grande obra sobre o Sol, foi durante quase 100 anos a obra de referência, não é? Sobre as observações solares. Bom, assim muito brevemente, o Tycho também desenvolveu outros dispositivos para melhorar, como eu vos disse, para melhorar as medições angulares, um deles foi as miras. Então, uma coisa engenhosa que ele fez foi, utilizava miras cilíndricas, como eu já tinha dito, e então, como é que ele sabia que estava exatamente, o instrumento exatamente a apontar, por exemplo, com uma estrela? Para uma estrela. Quando, observando por uma ou por outra fenda, o brilho da estrela é igual. Ele apontava para a estrela, tinha um cilindro, tinha duas fendas, observando por uma ou por outra, a estrela tinha que ter exatamente o mesmo brilho. Ele sabia que estava exatamente igual. Bom, ele, por exemplo, depois dos vários instrumentos eram desenhados para obter coordenadas de diferentes tipos, não é? Por caso deste aqui, ele foi concebido sobretudo para ter coordenadas no sistema equatorial, não é? Tem digamos, no sistema horizontal, que tem o horizonte como referência fundamental e a altura das estrelas ou dos astros como outra coordenada. Por exemplo, o canto equatorial era desenhado para dar as coordenadas neste sistema que tem digamos, um eixo orientado provavelmente ao eixo da Terra e, portanto, a grande referência é o Equador terrestre. Não é? Portanto, projetando esse sistema no céu, temos um polo celeste, um Equador celeste, portanto, e há instrumentos que foram desenhados para dar coordenadas nesse sistema. E depois tem ainda outros instrumentos, como este aqui, o arco bipartido, onde, por simplesmente, ele quer medir distâncias angulares entre dois astros, os corpos mais quentes. Ele muitas vezes utiliza estas medições para verificar outras, quase como se diz em inglês, cross-check, para verificação de outras observações. Bom, também das observações solares, ele utilizou sobretudo de posição, ele utilizou sobretudo estes instrumentos, 5 instrumentos, tinha mais, obviamente. E sabes, aliás, há estudos que, comparando com dados modernos, que nos dão este resultado surpreendente de que os erros envolvidos andavam à volta, na medição da posição do Sol, andam à volta de 30 segundos dados, meio minuto. O que é meio minuto? Portanto, a Lua, a dimensão da Lua, a dimensão angular da Lua, são 30 minutos. Portanto, meio minuto é 1/60 do diâmetro aparente da Lua. Isso é o erro, a medição angular. É 1/60 avos, olhem para a Lua, não é? Não possível. A dimensão angular aparente da Lua. E agora imaginem 1/60 avos daquele diâmetro. Isso é o erro das medições solares. Eu cheguei ao fim e agora não temos tempo para discussão. Não temos. Precisamos falar 5 minutos. Porque começámos mais tarde. Sim, é verdade. Se calhar, vamos, se estiverem de acordo, um minuto para. Vejo aqui 2 perguntas, então vamos lá. Muito obrigado, Luís, pela apresentação, foi ótimo. A minha dúvida é, nós temos certeza, temos evidência de que na viagem de Magalhães houve uma medida de longitude feita com eclipse solar com erro de minutos, depois muito bom. Então, tu falaste de artefactos construídos para conseguir observar aquele eclipse solar.
falaste no Tico, que se tinha inspirado no nosso pneu na década de 40, mas falaste que havia, enfim, tinha essa ideia de vida fumada. O Game of Freezes. O Game of Freezes, perdão. O Game of Freezes. Há vários que falam, mas é o Game of Freezes e o Região Montanos, são os que jamais são citados. Portanto, na década dos 20, qual instrumento, qual artefacto que poderia ter sido, primeiro, construído, né, inventado, e depois transportado para a América, para facilitar a observação de um eclipse solar? Essa é uma ideia disto. Pergunta tu tens de responder. Não, isso a câmara escura pensa-se que tenha sido utilizada antes, mas acho que de uma forma mais. Quando aparecem obras, não é, divulgar, é em meados do século XVI, não é? Portanto, agora a questão, eu acho que a questão não é bem se a câmara escura foi utilizada ou não é. Será que a câmara escura dava esse tipo de rigor? Eu não sei, mas... E com óleo? Pois, sim, se calhar utilizavam um filtro ou outra estratégia qualquer. Mas de qualquer forma, algo que eu tinha, acho que até já tínhamos falado sobre isso, uma sugestão que eu tenho para, de certa forma, para percebermos melhor o que é que se estava a passar no início do século XVI, acho que é fazer experiências. Porque utilizar uma câmara escura, observar o eclipse com uma câmara escura, observar com filtros e fazer medidas de tempo. Portanto, nós agora é muito fácil, temos relógios muito bons, até com o cronómetro do telemóvel, dá o centésimo de segundo, podemos fazer. Eu acho que esse tipo de história experimental pode ajudar a perceber realmente o que é que era feito. Muito obrigado. Obrigado, Luís. Eu fiquei com uma perguntinha muito tangencial, acho que mesmo para a base. Quando estavas a mostrar as duas imagens dos telescópios modernos, Sim. a estrela na imagem do James Webb tem 6 Sim. raios. Eu depois não disse o que eram os outros dois, não é? Sim, mas eu gostava de ouvir também. Mas tem 6 porque o espelho tem uma base hexagonal. Sim. Mas o outro, do Hubble, tem 4. Sim. E não é porque o espelho tem uma base quadrada. Não. Então, há uma explicação para isto, porque 4 raios se o espelho tem... Pois, quer dizer, a simetria devia ser esférica, não é? Devia ser ali. Pois, possivelmente são artefatos, porque o que é que acontece aqui? Portanto, estes picos maiores são de facto da forma dos espécies hexagonal. Mas há aqui estes dois. São o efeito de... porque o telescópio tem aquele espelho primário, não é? Que é da luz, o primeiro elemento onde a luz é refletida. Não é? Tem aquele espelho, a luz vai, é refletida depois para um espelho secundário. E esse espelho secundário tem, mesmo foi o que eu li, eles dizem que tem uma espécie de dois apoiozinhos. Ele está preso dentro de duas pecinhas que está a segurar e que está com um bocadinho a superfície. E isso é o suficiente para criar aquele artefacto. É o espelho secundário. Agora, boa pergunta, porque é que ali são 4? Se calhar também porque se calhar o secundário também tem algum tipo de simetria quadrada, qualquer coisa. Qualquer coisa com a construção do telescópio, então. Sim. Porque realmente o espelho ser esférico, a princípio devia dar uma simetria esférica, não devia dar aqueles picos. Dá aquele disco, não é? Dá um disco de Hélio com aqueles anéis em volta, que são cada vez mais tenues. Estes discos também são assim muito perfeitinhos,
sobretudo no espaço, ou então cá na Terra, quando não há turbulência atmosférica, porque a própria turbulência, isso é um outro efeito nas imagens, é que a turbulência atmosférica também degrada as imagens. Mas aqui estamos no espaço, não há essa questão. É mesmo só a difração, até a interação da onda com a própria telescópio. Faz um disco chamado disco de Guilherme, aquelas. E portanto, devia ser depois mais uns anéis em volta, mais nada. Portanto, possivelmente é isso. Possivelmente aqueles 4 têm a ver com qualquer coisa no espaço secundário, tudo daqueles. Obrigado. Mas tens razão, de facto não fazia sentido pensar. Esta aqui é uma imagem de espaço profundo, portanto são não sei quantas horas. Até é uma zona quando o telescópio aponta para lá não se vê nada, não é? E depois eles estão não sei quantas horas com a câmara aberta, a recolher a luz. O telescópio Hubble, o primeiro campo profundo, acho que foi uma semana, 1 ou 2 semanas, o que é que foi? O telescópio esteve aberto para aquela região a fazer uma exposição. Portanto, sabem que a fotografia é uma exposição, não é? Geralmente as nossas câmaras é uma fração de segundo, não é? A câmara abre e fecha uma fração de segundo, porque há muita luz. Depois, quando nós temos pouca luz na astronomia, temos que dar pelo menos, eu lembro quando fazia fotografias dos cometas, eram 20 segundos. O cometa assim, o cometa em cima da árvore, no horizonte, nós fiz fotografias dessas, o Whale Bob. O Whale Bob com 2 caudas, uma branca e outra azul, em cima de uma árvore. Então, punhamos a câmara fixa, é fácil de fazer, é a câmara fixa, uma exposição de 20 segundos. Tá, a câmara fica aberta, 1, 2, 3, 4, 20 segundos. Mais de 20 segundos as estrelas começam a ser traços. Entretanto, quando a Terra está a girar, portanto, para ser pontinhos ainda, é só até 20 segundos. Depois, também depende da lente. Há lentes que são grandangulares que aguentam mais tempo. Então, aquelas fotografias bonitas são 20 segundos. Estas aqui são horas e horas, ou dias e dias. E depois, aquela parte preta, não se via nada, eles processam a imagem. Galáxias até perder isto. O primeiro a fazer isso foi o Hubble, não é? O primeiro projeto do campo profundo foi o Hubble. Mas agora, claro, já sabem como é que isso se fazia. Assim que o James Webb começou a funcionar, pá, um campo profundo para a primeira conferência de imprensa. Já sabia que ia. E no infravermelho, então, não se consegue ver mais coisa. Obrigado. Acho que vamos agradecer mais uma vez.